paz do Senhor, mais um vídeo para o canal. Eu sou a missionária Tamires e seja bem-vindo a mais um vídeo. Gente, é o seguinte, o vídeo de hoje tem por tema, respondendo caixinha de pergunta lá do Instagram, né? O tema foi sobre, eu coloquei essa caixa de pergunta, acho que finalzinho de janeiro, acho que foi, sobre mudança, sobre pastoreio, sobre a gente ser pastor presidente e tudo mais. Aí lá ficou duas perguntinhas, né? Duas pessoas contribuíram. A primeira é essa, que a pergunta foi qual a parte mais difícil do pastoreio. E eu confesso que, que eu fiquei enrolando para fazer esse vídeo, porque são muitas partes difíceis, né? Mas vamos lá. A parte mais difícil mesmo, comecei um vídeo de responder pergunta, caixa de pergunta, tá um vídeo mais rápido, né? Não é assim passo a passo e tá. É só eu sentar aqui e gravar pra vocês e ok. Até prendi o cabelo com um lápis, ok. Pra mim, não posso dizer por todas, né? Pra mim, Tamires, pastora, presidente Tamires e pastora Tamires, nesses quase 12 anos de pastoreio, já junto com meu esposo, continua sendo família, né? A parte mais difícil do pastoreio, que eu acho, é a gente pastorear os nossos mesmos de casa. É eu pastorear a família, eu pastorear meus filhos, é complicado, é difícil. Porque assim, a gente pastoreia várias famílias, ajuda vários casais, filhos, jovens, adolescentes, senhoras. A gente tá aí pra ajudar muita gente, né? Mas ninguém ajuda nós. Não de ninguém assim, não tem ninguém. Mas é a gente se pastorear, é meu esposo me pastorear, eu como membro também, né? Parte do corpo de Cristo. Eu pastorear meu esposo também, eu ser pastora dele. Bem complicado, confesso que é difícil, não é uma tarefa fácil. A gente pastorear os de casa. Eu pastorar meu filho entender que eu, na igreja, sou, né, a pastora. E pastorear meu filho. E ter a mesma paciência, a mesma sabedoria, a mesma cautela, diminuir as cobranças. É bem complicado. Pra mim, a parte pastoral é de pastorear. Em um momento, eu pastorei meu irmão. Até um certo tempo, eu consegui ser pastora dele. E quando eu vi que estava começando a bagunçar, que as coisas não estavam indo bem, eu falei para ele procurar uma outra igreja, porque eu não estava conseguindo ser irmã mais velha dele e pastora dele. E que para ser pastora dele eu precisava ser muito mais dura com ele, tipo fazer acompanhamento de perto. E eu não estava pronta para isso, e ele também não estava me reconhecendo nisso, porque quando eu falava era como se eu estivesse falando com minha irmã mais velha. Aí foi bem difícil, foi uma conversa muito difícil. E ver ele indo para outra igreja, esfriando espiritualmente, não tendo mais aquela constância, parou de congregar, foi esfriando espiritualmente. E eu fiquei me cobrando, será que... Porque eu não tava conseguindo ser pastora dele, entende? Falei, eu sou sua irmã mais velha, pra te apoiar em tudo, tá com você e tal. Mas como pastor eu vou ter que aplicar uma correção, ter uma conversa mais dura, enfim, é bem complicado. Pastorear os próprios filhos, né? A gente já pastoreei meus enteados e na época eu não tinha esse pensamento, né? Hoje eu já tenho. Me pastorear, gente, é complicado, viu? Pastorear a família. E assim, família tá com a gente tudo, né? A gente tem que realmente pregar o que vive e viver o que prega. Então, vira e mexe, alguma coisa sempre pega, né? É isso, a cobrança, a dificuldade de delimitar os papéis, funções. Então,
Essa é a parte mais difícil do pastoreio. Não é trabalhar com as pessoas, não é passar necessidade financeira, não é ficar uma igreja que precisa de arrumar, de construir, construção. Não é. Mexer com gente ruim, com obreiro. Confesso que essa parte pra mim é bem tranquilo. Pastorear, liderar, estar ali junto, ser assíduo nos trabalhos da igreja é uma parte bem tranquila. Pra mim é família, é dentro de casa, é o que pega, né? Essa é a parte mais difícil de pastorear. É eu ser pastoreada e eu pastorear a família. É a parte mais difícil. Próxima pergunta, vamos lá. Essa pergunta aqui é interessante. Essa aqui. Pergunte assim, não é pra quem quer, é pra quem tem chamado. E verdade, se você não for vocacionado, se você não for chamado por Deus para pastorear, não adianta. Não entra nessa sem instrução do profissional. O profissional é Deus, tá? Não entra não sem instrução do profissional, gente. Se você não for vocacionado, se você não for chamado por Deus para pastorear, não entra não, tá? Não entra, porque tem que ter chamado mesmo. E a pessoa que não queria ser pastora se chama Tamires, né? Deus sempre falava comigo, você vai ser esposa de pastor, que eu tenho um rebanho. E como já era filha de pastor, eu falava assim, eu nunca vou casar com um pastor. Então, nunca diga nunca, tá? Nunca diga nunca. Falava, não vou casar com pastor. Eu falava isso pra mim. Não vou ser cantora, não vou ser pregadora, eu pensava comigo. Pra mim, eu ia ser líder de criança o resto da vida. E tava servindo a Jesus, ia ser crente o resto da vida e pronto. Pra mim, isso tava bom. Era meu plano, né? Até que eu entreguei tudo na mão de Deus e aí eu comecei a viver de fato integral, não parcial, mas integral, na sua totalidade, o que Deus queria pra minha vida. E o que Deus queria pra minha vida era isso. Deus começou a falar comigo quando eu tinha 15 anos, 16 anos, 17 anos eu tive um verdadeiro encontro com Deus. Verdadeiro assim, filha de crente, filha de missionário, filha de pastor, já liderando. Mas com 17 anos eu tive minha verdadeira experiência magnífica com Deus. Aceitei Ele como meu único e suficiente Salvador em um congresso na Samambaia, 2008, no Madex, na igreja da minha tia Iracema, meu tio Maciel. Na época ele era tesoureiro, né, da igreja, até esqueci o nome do pastor, presidente lá. Eu sei que o congresso chamou Madex. O tema da mensagem era filho de peixe, peixe é, peixinho é, mas filho de crente não é crente, tem que aceitar Jesus. E aquela mensagem foi muito confrontante, foi numa tarde, foi à tarde. E eu tava fugindo, sabe, eu não queria me batizar nas águas. Pastor de Valciol lutou comigo, querendo me batizar, e eu, não, tem muita coisa pra fazer ainda. Querendo dar mais escapulida pro mundo, né? E com 17 anos eu falei, não, Jesus, eu quero. E confesso que foi bem difícil, porque aí o confronto veio mesmo, sabe? E foram várias experiências, inúmeras. E uma das experiências que mais me tocou foi quando, no terceiro ano, gente, eu era terrível, meu Deus, como eu era terrível. Meu Deus, eu era terrível. Terrível assim, eu não bebia, não fumava, não usava droga, entendeu? Eu era terrível assim de fazer traquinagem mesmo, né? Eu brigava na rua, fazia karatê. Eu não tinha uma fama assim, eu sempre fui uma boa filha, uma boa aluna, muito dedicada, mas eu era terrível também. E eu brigava muito na escola. Eu tive uma fase assim na minha adolescência, dos 15 anos para os 17 anos, até esse encontro com Deus, de um confronto, de uma luta com a minha própria natureza, que vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Eu fazia isso para que eu não pudesse viver o chamado que Deus tinha na minha vida, sabe?
E aí eu pensava, eu fazia isso pra... Como é que eu posso dizer? Pra ir contra tudo que a minha mãe falava pra eu não fazer. Porque eu pensava que o meu problema era a minha mãe. Só que a minha mãe era só um canal. Era só um instrumento de Deus, entendeu? Era a minha mãe. E era profeta, era missionária. Era não, ainda é. E ela sempre estava ali, ó, me confrontando e trabalhando no meu caráter cristão. E eu pensava assim, se eu confrontar minha mãe, então ela vai largar de mão, vai me deixar de mão. Eu pensava que minha mãe queria que eu fosse crente igual abaixo, entendeu? E não era assim e nunca foi. E aí quando eu tive esse encontro com Deus nesse congresso, eu voltei assim, sabe? Não voltei mansinha, porque até hoje eu fico, Senhor, espírito de mansidão, domínio próprio, entendeu? Porque é uma luta, né, constante. Mas eu lembro que no terceiro ano eu fiz uma campanha, tava liderando a consagração e oração dos jovens, lá no DVO, Mocidade Ágape. E eu lembro de uma campanha de Jesus dominar o nosso eu, né? Domínio próprio, de Jesus, deixar Jesus controlar nossas emoções, nossas vidas e tal e tal. E eu era representante de turma, Copa do Mundo. A minha turma era... A gente tinha ficado com o país da Itália, mandei fazer blusa, tudo mais e tal. E aí pintei a sala, né? Era de cerâmica até metade, da metade pra cima a gente pintou das cores da Itália, decorou. E aí quando eu cheguei no outro dia de manhã, tava tudo pinchado. Me xingando. Tamires, Vitena, terceiro A, dos nomes mais terríveis, né? Só não tinha me xingando de santa, né? Tudo pinchado assim na parede. Ô, Jesus, tem que ter muita chamada mesmo, viu? Quando a gente vê o que Deus já fez na nossa vida, né? É obra demais. Deus fez a obra mesmo. Gente do céu. Em outro momento, se eu não fosse confrontada, se eu não aceitasse o chamado de Deus para minha vida, do pastoreio, eu não teria sido aprovada. Eu teria agido como eu agia. Eu teria saído na sala, tinha tirado satisfação, eu tinha rolado de pancada, de puxar cabelo, de murro, de... Ixi, ia ser baixaria na porta da escola. Ia ser... Gente, meu apelido era Tata Caverna, pra vocês terem ideia, sabe? E aí eu lembro que eu cheguei, quando todo mundo tava com o olho estatalado, assim, quando eu cheguei, todo mundo... Assim, eu falei, o que tá acontecendo? Na hora que eu entrei na sala, que eu vi meu nome e a parede toda pinchada, assim, com meu nome... Todo mundo já esperando lá no corredor, briga, briga, briga. Aí eu lembro que eu ajoelhei, gente, coloquei minha mochila assim, eu ajoelhei. E a minha oração foi: Senhor, me segura, porque se eu não matar, eu morro. Foi essa, né? Senhor, me segura, porque se eu não matar, eu morro. E aí o grupinho que tinha feito isso já estava esperando eu tomar satisfação, né? O inimigo já tinha arquitetado ali. Gente, diante de Deus, eu não saí do portal. Na hora que eu abri a porta e saí, um monte de gente atrás de mim. Na hora que eu passei do portal da sala, eu desmaiei. Desmaiei. Acordei no posto lá no Novo Gama, com a minha mãe orando aqui em cima de mim e a enfermeira furando meu dedo para testar a glicose. Aí a minha mãe disse que no círculo de oração, Deus levantou minha irmã, mandou levantar um clamor pela minha vida, que o inimigo tinha feito algo que queria tirar minha vida, mas que Deus tinha chamado na minha vida, que eu ia ser aprovada. E começou a orar. Minha mãe saiu do círculo de oração, foi para casa angustiada. Quando ela chegou em casa, o telefone da escola tocou, disse que eu estava no posto desmaiada. Ela correu lá e meus amigos tudo preocupados e tal e tal. E aí minha mãe orando, agradecendo a Deus pelo livramento, ela me abraçou, o que foi que aconteceu? Aí eu contei pra ela. Ela falou assim, não adianta você fugir. Deus tem um chamado muito grande na sua vida. E eu chorando, em lágrimas. E as minhas colegas, eu lembro que a gente fez uma reunião depois que fui pra casa, alguma delas. O que você vai fazer? Vamos fazer assim, assim. A gente ainda arquitetou pegar essas meninas de porrada. E aí eu lembro que meu pai falou assim, você não vai fazer isso. Aí eu comprei, meu pai comprou uma lata de tinta. Aí eu fui mais cedo pra escola e não tirei satisfação, não briguei. Pintei a sala de novo com essa tinta. Quando eu cheguei, meus amigos olhavam assim e falavam,
Uai, Tamires, não tô te reconhecendo. Tu não vai tirar satisfação. Tu não vai brigar. Não, não é a mesma Tamires, não. Aí eu lembro, gente, que eu pintei chorando. Falei, Jesus, se tu não tiver um chamado muito grande na minha vida, pra eu passar essa vergonha, pra eu renunciar a tudo mesmo, sabe? E cá estou eu, né? E aí com 17 anos eu me batizei, tive um verdadeiro encontro, fui tirando as arestas, fui tirando muita coisa, relacionamentos, né? Eu tinha um relacionamento amoroso. E fui ficando pronta, fui tirando, afastei de algumas amizades, de lugares. E foi muito rápido, 17 para 18 anos, foi muito rápido. Um ano, Deus me levou para um lugar totalmente diferente, pessoas diferentes, eu tive que amadurecer. Quando eu falei assim, Senhor, eu aceito o que o Senhor tem para minha vida, Deus colocou o pastor Nata na minha vida e aqui estou eu, né? Então, é chamado para quem tem chamado, para quem Deus chama. Porque por mim, eu não estaria aqui. Eu não era pastora, eu não era missionária, eu era simplesmente um membro. Eu nunca planejei assim, ir pro mundo, fazer tatuagem, beber, fumar, ir pra festa e tal. Eu sempre quis ter minha família, ter filhos, ter minha casa, trabalhar, viajar, ser muito virada, né? Meus planos eram o UNB, meus planos eram ser bibliotecária, ganhar 20 mil reais por mês. Esse era o meu plano. Tá em Brasília até hoje. Mas por conta do chamado, estou aqui em Taguatins. E realmente, para ser pastora, tem que ter o chamado de ser pastora, tem que renunciar a si mesma. E essa renúncia não foi lá atrás, não. Essa renúncia é todo dia, todo dia, todo dia. Quando eu penso alguma coisa, Deus olha assim pra mim, quem é que manda mesmo na sua vida, Tamires? Eu, opa, Jesus é o Senhor. Desculpa aí, é o Senhor, Jesus é o Senhor. Aí eu vou e renuncio de novo. É renúncia, né? Renúncia, renúncia, renúncia. Então, não entra se você não tiver instrução do profissional e não quiser ser instruída por ele todos os dias, tá? Tem que ter chamado. Quem não tem chamado, deixa pelo meio do caminho. E Deus conta com pessoas que estão dispostas a tudo para liderar, para apacentar e para pastorear vidas. Não sou a pastora perfeita, estou longe. Mas eu estou aqui, Deus me usa. Todo dia, Jesus, estou aqui. Né? O chamado, então, me ajuda. E oro, me consagro, busco orientação do Espírito Santo. Estudo para isso. Estudo, gente. Literalmente, eu estudo para ser pastora. Vou me aperfeiçoando, vou lendo livro, vou fazendo cursos, capacitação. Orientação do meu pastor presidente, pastor Amarildo Martins, meu esposo, que é meu pastor. Pastoras também, tenho pastora coordenadora, pastora Helena Câmara, atual agora. E é isso, fico do lado de homens e mulheres que têm muito a contribuir, tá? Tem que ter chamado e tem que ter muita renúncia. E é isso, pessoal. 2 caixas, 2 perguntinhas, mas eu gostei de vídeo assim. Se você gostou, comenta aqui embaixo. Eu vou deixar mais caixas de pergunta lá. E é isso. Fica com Deus. Beijo, até próximo vídeo. Se você não me segue lá no Instagram, clica aqui, @missionária Tamires Santana. Era Tamires Vitena, agora é Tamires Santana. Se você gostou, compartilha. Se algum desses testemunhos, se algo tocou em você e você quer compartilhar com outra pessoa, envia, tá? Só compartilhar, envia o vídeo. Deixa seu comentário, deixa seu like, é muito importante. Se inscreva, tá? Ativa o sininho para você receber notificação. O projeto é ter vídeo todo sábado. Mas às vezes a gente não consegue. Porque a gente não pode falar da plataforma na plataforma, né? Enfim. Mas se você tiver com o sininho ativado, você consegue ver a notificação de quando tem vídeo novo, tá bom? Então é isso, beijo, fica com Deus.